Thelma Abrão, que a gente adora quando ela vem aqui, que ela é especialista em desenvolvimento infantil. Seja muito bem-vinda aqui com a gente. Prazer é meu. Muito feliz de estar aqui de volta. E aí, lindona, você tem algum trauma assim de infância? Assim, hoje o assunto a gente vai falar sobre, né, esses traumas que aconteceram no passado. De repente você fala, nossa, Dani, eu acho que alguma coisa assim no meu dia a dia tem a ver, assim, que eu faço, sei lá, algumas coisas assim que você faz no dia a dia que fala, nossa, eu acho que eu faço isso porque aconteceu na infância e tal. Olha, de traumas, assim, eu sofria muito bullying quando eu era criança, então acho que hoje influencia até hoje na minha autoestima. Olha. Não sei se isso tem a ver. Tem a ver. Tem Bullying, tudo a ver, né? O bullying, na verdade, é uma das experiências adversas da infância. Né? O que é experiência adversa? É algo que impactava as suas emoções, mexia com o seu sistema nervoso. Quando a gente sente medo, por exemplo, se alguém grita com a gente ou alguém tenta te ameaçar ou te bater, isso desperta uma reação no nosso sistema nervoso. E o bullying causa isso numa criança, né? A criança fica assustada, ela se sente rejeitada, não pertencente. E isso é muito importante porque é uma das necessidades emocionais mais necessárias, é uma necessidade mesmo, não é um desejo, é a gente se sentir parte, se sentir pertencente. E qual é o primeiro lugar que a gente pertence? Primeiro é na família. E o segundo é na escola, na sala de aula, com os amigos, com os professores. Então, sofrer bullying na escola é algo que marca a vida da criança, né? Eu imagino. Rafael William aqui Dani, com a gente. saudades. Eu também com saudade de você, viu? A gente adora quando você vem aqui. Olha, eu vou te falar uma coisa. Você não apareceu no carnaval, mas aquele vídeo que você pôs Ai, deu o que falar, hein, você! gata? Ficou todas as escolas do Brasil inteiro, meu Deus do céu. Será que eu volto pro Por que carnaval? que ela não veio Deu uma pro saudade. A gente vê, eu adoro o carnaval, né? Quando a gente vê, a gente dá vontade de dar uma saidinha, né? Mas você Aí eu fiz o meu arrebentou. carnaval, Aí né? você fez a Marquês de Sapucaí ali no seu banheiro. Isso, não é bom, não é bom. Pra quem não viu esse vídeo, É a procura. própria apoteose. Aí, ó, diretor já falou, a gente já vai colocar na edição. Pronto, se você não viu, verá aqui no Sensacional. Arrebentou, saudade de você. Obrigada, querido. Agora o assunto, você vê que a gente vai falar sobre traumas de infância. Você teve algum trauma, assim, da sua infância? Você fala Olha, assim, sim. que isso refletiu na sua vida adulta? Sim, tive um trauma assim na minha infância, que foi mais ou menos eu já estava até trabalhando em televisão, comecei a trabalhar com 9 anos, né? Mas aos 10 anos, mais ou menos, o meu pai conversando comigo, e ele virou assim do nada, né? E falou assim, você sabe que eu não sou seu pai, né? Mentira. E eu não sabia que eu era adotado. E depois, mais pra frente, sei lá, pouco tempo depois, 1 ano depois, 2 anos depois, foi aí que eu fui conversar com a minha mãe. Um dia, brigando com a minha mãe, né, coisa de criança, eu falei assim, você nunca me falou que ele não era meu pai, tal. E eu sou apaixonado, né, sempre tive o meu pai, até hoje tenho, né, como a minha referência de homem mesmo, sabe? Tenho uma admiração gigantesca pelo meu pai. Mas esse, assim, acho que foi o maior trauma que eu tive na minha infância. Foi esse. Eu fiquei, assim, sem trabalhar, entendeu, doutora? Isso. E acho que refletiu, sim, em algumas situações, uns bons anos da minha vida. Por exemplo, realmente a gente... uma criança, assim, uma situação dessa muito delicada, precisa de um acompanhamento para contar, né? Muito. Enfim, não se joga uma coisa assim tão importante, assim, imagina. Houve uma quebra de confiança. De confiança, né? Um sentimento de eu fui traído. Com certeza. Aritana Maroni, Oi, maravilhosa, meu amor. tudo bem? Tudo em ordem, e você? Ó, Tava você com vê que o saudades. negócio aqui, a conversa tá indo, né? Eu adoro, gente. Não falar. é? Esse traumas, eu acho que, tipo, se teve um trauma, eu acho que eu tive vários na vida, né? A gente fez terapia a vida inteira, a gente descobre. Bullying, eu acho que tudo isso. Mas o mais legal pra mim é porque eu sou o outro lado, né? E eu sou mãe. Então, eu vi o que, tipo, a pandemia, a minha separação e a morte da minha mãe, que foi uma coisa que foi tudo junto, tá acarretando nos meus filhos. E foi muito legal porque, tipo, como... Não é legal, né, maneira de dizer, porque eu tô vendo isso agora. Mas como aconteceu tudo uma na sequência do outro, quando as coisas aconteceram, eu não vi isso, tipo, atingir eles. Agora, depois de quase 2 anos, eu tô vendo o quanto
que realmente tudo isso ter acontecido ao mesmo tempo acarretou em cima deles. Não é fácil mesmo. Olha, apresentar aqui a Cris Lima, cheirosa. Tudo bem? É cheirosa mesmo? Vou dar um cheiro aí para ver se é cheirosa mesmo. Hein? Boa noite. Seja bem-vinda, lindona, aqui Muito com a gente. obrigada, que alegria estar aqui ao seu lado. Que mulher linda, gente. Mulher linda obrigada. essa. É linda mesmo. Linda é mesmo. linda na TV. E quando você se aproxima dela, ela é mais linda. Ai, que bom. Não vou dormir à noite hoje de felicidade, hein? Mas é muito linda mesmo. Muito obrigada. obrigada. Eu que agradeço. Ô, Cris, já passou por algum trauma assim na infância que hoje Mulher, eu você vou lhe acha que falar. reflete? Eu sou uma mulher privilegiada. Eu, graças a Deus, eu não tenho nenhum trauma. Eu tive uma infância, graças a Deus, assim, de muito amor, de muita sanfona. Meu pai é sanfoneiro, então, família de músicos. Mas eu sei da importância, eu sei do reflexo, eu tenho consciência porque eu sou mãe. Então, eu sei que todo esse comportamento na fase adulta é reflexo do que você viveu na sua infância. Eu, particularmente, tive uma infância linda, mas eu sei que não é o caso de muitas outras pessoas, inclusive de vários convidados que estão aqui hoje, ouvindo, eu pude perceber que realmente é algo muito sério. Precisa ser falado muito. Com certeza. E eu acho que o caminho é esse aí, né? Da comunicação, da gente estar falando, da gente estar buscando o conhecimento, de estar dando o apoio, o suporte. Eu acho que o suporte emocional é primordial. Como a Cris falou, né? Acho que não é só coisa ruim, né, que acontece. Eu acho que realmente tem os traumas, mas eu acho que quando a gente tem um acompanhamento de um psicólogo, né, uma pessoa para direcionar a gente, eu acho que dá para conviver meio que. Eu acho que a gente nunca vai esquecer um trauma, mas eu acho que a gente consegue ter uma convivência melhor, né, resolver mais esses fantasmas, né, que acontecem na nossa cabeça. Eu vou colocar algumas perguntinhas aqui para a gente começar a debater. Vamos lá ver as dúvidas das pessoas nas ruas. Roda aí. Na infância, os pais das minhas amigas se separaram e hoje ela se sente excluída na nossa amizade. Será que esse é o motivo? Uau, o que vocês acham, gente? A amiga é filha de pais separados. Você que teve... Eu sou filha de pais separados. Você sentiu rejeitado em algum momento, assim? Acho que Na não. vida? É bem isso, porque na minha situação eu preferiria, né? Meu pai e minha mãe brigavam muito. Então, a conclusão, né? Minha mãe era psicóloga. Então, a partir do momento que eles resolveram se separar, pra mim e pros meus irmãos em casa ficou melhor, porque aí a gente não tinha mais as brigas. Essa rejeição, vocês já sentiram isso? Já sentiu? Olha, Dani, assim, na minha época, né, como a Aritana falou, né? Eu acho que hoje existem muito mais crianças com pais separados, né, neste momento que a gente vive hoje, do que com pais casados. Mas na minha época, assim, eu sentia, isso aí na minha escola, na época era o quê? Isso, 81, entre 80 e 81 mais ou menos, tinha uma coisa, assim, das crianças perguntarem, seus pais são separados? Eu acho que na minha época tinha, sim. É isso mesmo, Thelma? Tinha essa rejeição mesmo? Hoje não mais tem? Então, vamos olhar para o sentimento de rejeição. Normalmente, nos primeiros 3 anos de vida, é a época em que o nosso cérebro está em pleno desenvolvimento. E também é uma época que a gente ainda não tem uma consciência, a gente não raciocina, não prevê ainda as consequências das nossas atitudes. Porém, no início da vida, a gente está desenvolvendo milhares e milhares de conexões neurais. E o que isso significa? Isso significa que a forma como somos tratados pelos nossos cuidadores primários, seja sua mãe, o seu pai, a sua avó, quem tiver responsável por manter a sua vida, a sua sobrevivência no início da sua vida, o tipo de relação estabelecido, ela é crucial para como você vai se relacionar no futuro. Então, a rejeição, ela vem principalmente nesse início, quando você apanha, quando você é castigado, se você é educado na base do autoritarismo, normalmente essa criança não se sente amada, porque tudo que ela faz errado vem um castigo, tudo que ela faz vem uma crítica, tudo que ela faz vem um dedo apontado, vem uma comparação. Então a criança começa a pensar, meu Deus, eu não sou boa, eu não sou amada, eu não sou bem-vinda. E tudo isso ainda é muito inconsciente, ela se sente assim, não é que ela raciocina, é como ela se sente. E hoje a neurociência avançou a ponto de mostrar, em tempo real, através de ressonância magnética, como que o sentimento de rejeição afeta a mesma área do cérebro que a dor física. Então eu falo que
essa época da vida a gente guarda memórias implícitas. O que significa? A gente não tem memória explícita de uma cena, de como as coisas aconteceram, pela imaturidade do cérebro. Porém, o nosso Tá corpo registrado guardou. ali tudo. O cérebro guardou tudo. Então, se você foi uma criança que de alguma forma se sentiu rejeitada, ou quando você chorava no berço, sua mãe te deixava chorando sozinha, não ia te atender, não cuidava de você como você precisava, no sentido de te deixar seguro fisicamente e emocionalmente, o seu corpo pode sim guardar esse registro como rejeição. Fica registrado Fica. e em algum momento da vida tem um gatilho É isso. que te remete Exatamente àquele isso. HD Quem que tá sabe? aqui. Por isso que às vezes a gente, sei lá, tem alguma coisa assim, você fala, nossa, por que às vezes isso me irrita? Você nem sabe o porquê. É isso, porque são as memórias implícitas que estão guardadas. E muito bem falado, vem em forma de gatilho. Então, minha amiga não está me dando atenção. O que o cérebro faz? Opa, eu conheço isso. Sinal de alerta. Vamos levantar então vamos ligar o nosso modo sobrevivência, luta ou fuga? Por quê? Rejeição para nós é uma ameaça à vida. Ô, Thelma, e para as pessoas agora, os pais que estão se separando, né, têm filhos, tem algo assim que a gente possa, sei lá, alertar, compensar, uma dica mesmo, assim, né, nesse momento, né, que está tendo essa ruptura, né, de um casal, de uma família, né, em si, para ter menos malefícios, né, para essa criança, para que ela não sofra tanto. O que é importante? A gente tem que lembrar que o que acaba diante de um divórcio é o relacionamento homem e mulher. Porque o relacionamento de pai, filho e mãe é eterno. E eu vejo quanto é difícil separar isso. Às vezes, né, o pai termina com raiva da mãe, um fala mal do outro pro filho, e aquilo vai péssimo, criando um né? problema muito grande, porque o filho fica ressentido. Ele não quer ouvir que a mãe fale mal do pai, ou vice-versa. Eu e meu marido, a gente se conhece desde os 14 anos, a gente se separou faz 2 anos. E eu saio com ele, eu saio com os meus filhos. E é muito engraçado, porque a gente sai, as pessoas falam, nossa, vocês voltaram? Não. Mas, nossa, você tá saindo com seu ex-marido? Tô, gente. Ele é pai dos meus filhos, ele é meu ex-marido. Ele não é mais meu marido, não é nada meu. Mas ele é meu ex-marido e pai dos meus filhos. E as pessoas ficam chocadas quando veem a gente junto, porque eles acham que só porque a gente se separou, a gente não pode ser amigo, não pode andar junto. Outro, aquela coisa, exatamente. Né? Olha que coisa, né? Então, mas isso traz muita saúde emocional para sua família e para os seus Porque filhos. os meus já estão coitados, me ajudam. Porque eles olham e falam, uau, meus pais eles não estão juntos, mas eles têm maturidade para serem amigos e respeitar aquilo que eles construíram juntos. Ô, Fernanda, você que tem um filho, né? E você acabou não ficando, né, com a pessoa, com o pai do seu filho. A gente terminou com 5 meses, né, que eu tava grávida. Mas isso eu já tenho consciência. Uma coisa que meu filho nunca vai ouvir, por mais que eu tenha muitas diferenças com o pai dele, jamais ele vai ouvir eu falando mal do pai, porque isso vai fazer mal para ele. Imagina ele ouvir eu falando mal do pai dele. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que ter um pouco mais de consciência, porque faz mal para a criança. Faz muito. Você sabe que meus pais foram casados sempre. Mas eu lembro de ser criança e às vezes minha mãe vinha falar mal. Quando eu brigava com meu pai de alguma coisa. Porque o seu pai isso, seu pai aquilo. Ficava sempre tentando falar mal. E eu era só uma criança. Eu olhei para ela e falei assim, mas foi a senhora que escolheu esse marido, não fui eu. Então, assim, você que escolheu meu pai. Então, assim, eu era só uma criança. Então, a gente tem que lembrar que você é um adulto, né? A famosa alienação parental que estava acontecendo. Exato. Então a gente tem que lembrar das nossas escolhas. E a criança, que bom que ela ama o pai, que bom que ela ama a mãe, que bom que ela ama o pai que você escolheu para ela. Então é estranho que quando você separa, você queira que aquela criança deixe de amar, né, justamente a pessoa que você escolheu para ser o pai dela. Mais uma pergunta, roda aí. Já ouvi dizer que filhos caçulas são carentes. Tem a ver com a criação? Que é a caçulinha, a rapinha do tacho? Acho que os caçulinhas são mais mimados. Eu sou a mais velha. Você é mais velha? Eu sou a mais Sim, nova. eu sou mais velho. Mais velha, eu sou do meio. Eu sou a mais velha, mas Eu sou a mais os nova. mais novos são mais mimados. O meu irmão mais novo é o eu sou mimadinho mais da nova. mamãe. A mais nova? E você é mais carente da família ali, dos Eu irmãos? sempre fui muito desenrolada. Vocês acham que tem, assim, sei lá, o mais velho às vezes é mais responsável, né? Aquela coisa. O caçula pode ser um pouco mais mimado. Tem a piada, sei né? lá. O mais novo, o primeiro é o mimadinho, o do meio é o que quase ninguém sabe, e o mais novo é o que a mamãe mais dá carinho. Na minha casa era mais ou menos assim. Agora é que eu sou a única menina, então eu era a menininha do papai. O meu irmão mais novo é o menininho da mamãe. Aí a gente brinca e fala que os dois do meio que se criem sozinhos. Agora, então, Dani. o caçula tem isso, né, de
A mãe, o primeiro filho, ela, nossa, está aprendendo a maternidade, é um desafio danado, você está se virando ali para entender como funciona uma criança. Então, quando o segundo nasce, você já está mais seguro. O terceiro, quando vem o último, o moleque já se cria sozinho, né? Ele já vai usar a roupa do segundo, do primeiro, do terceiro. Você sentiu diferença, Dani, por exemplo, na sua maternidade da primeira, a mais velha com a mais Sim, nova? com certeza. É totalmente diferente uma da outra. Que realmente o primeiro filho é aquela coisa, você está aprendendo tudo, você é tudo novidade. E quando nasceu a segunda, tudo estava mais fácil. Exatamente. Pega a roupa da irmã. A expectativa Não, até para assim, você ter é diferente. Sim, eu lembro que para sair com a primeira, parecia que demorava muito. Eu olhava assim, gente, mas como que é? Para sair de casa? Era bolsa, era não sei o quê. Era, Desse sabe, jeito. Assim, parecia que era uma coisa muito trabalhosa sair de casa. Assim. E com a segunda, parecia que era mais fácil sair com duas do que com uma. Agora, tem alguma característica de comportamento do primeiro filho, segundo ou terceiro? Olha, existem algumas pessoas que falam isso, né? O primeiro filho é de um jeito, o segundo é do outro, o terceiro é do outro. Na minha área de estudos, eu não considero isso. Eu não considero esses detalhes. Eu sempre olho para o neurodesenvolvimento. E o que isso mostra? Mostra que o pai e a mãe, vamos supor que você teve 3, 4 filhos. Esses filhos não tiveram os mesmos pais.